Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. 2 incêndios de grandes proporções foram registrados em Macaé, no Rio de Janeiro. A fumaça densa pôde ser vista de longe. Nos últimos 2 meses, a Guarda Ambiental já atuou em 15 combates a incêndio na cidade. A fumaça densa vista de longe mostra que o incêndio na vegetação é de grandes proporções. As imagens impressionam. A área atingida fica no bairro Granja dos Cavaleiros, em Macaé. O Corpo de Bombeiros começou a atuar para apagar as chamas por volta das 7 da noite. Foi preciso reforço das equipes da Defesa Civil e Guarda Ambiental para controlar as chamas. Trabalho que durou 3 horas. No bairro Barreto, o fogo consumiu toda esta área de vegetação às margens da rodovia Amaral Peixoto. Olha essa situação aqui no Barreto. Não tem corpo de bombeiros que consiga resolver, hein? Por conta do vento e do mato seco, as chamas se alastraram rapidamente e atingiram a fiação da rede elétrica e, por pouco, não chegou até as casas. Foram necessárias mais de 3 horas de trabalho para que os bombeiros conseguissem controlar o incêndio. Entre os meses de junho e julho deste ano, a Guarda Ambiental de Macaé já precisou combater 15 incêndios florestais. A situação é preocupante, principalmente nas regiões norte e noroeste do Rio. De janeiro a agosto deste ano, o Corpo de Bombeiros já recebeu mais de 900 chamados para apagar incêndios em vegetação. No mesmo período do ano passado, foram quase 600, um aumento de pouco mais de 55% no número das ocorrências em 2024. Em todo o estado, foram registrados mais de 12.900 incêndios florestais. Na maioria dos casos, não se sabe a origem do fogo, mas as chamas causam grande destruição e prejuízo à natureza. A natureza não produz esse tipo de fogo. Isso é feito por nós, seres humanos. Por isso nós temos que tomar cuidado. Não posso jogar material combustível em lugar algum, não posso jogar guimba de cigarro, eu não posso estimular um foguinho para fazer uma vassoura de bruxa para que limpe aquele terreno, porque aí eu perco o controle, bate um vento, eu perco o controle e isso se alastra. Tem acontecido muitos acidentes. Por isso eu e você temos que tomar cuidado com relação a não deixar que a natureza seja afetada. E o Parque Nacional da Serra do Cipó, na região central de Minas Gerais, também enfrenta um incêndio de grandes proporções. O fogo começou no último domingo e já destruiu mais de 470 hectares. Bombeiros e brigadistas combatem as chamas que ameaçam a fauna e a flora da região. O parque é reconhecido por abrigar espécies brasileiras ameaçadas de extinção. O local também abriga a Cachoeira do Tabuleiro, que é a 3ª maior do país. A Prefeitura de Santana do Riacho decretou situação de emergência e calamidade. A Receita Federal começou a receber nesta semana a declaração do ITR, Imposto Territorial Rural de 2024. O proprietário deve reunir a documentação para não perder o tempo limite. Investir em terras e propriedades é considerado seguro e valioso. Para aqueles que têm patrimônio rural, chegou o período de pagar o ITR, Imposto Territorial Rural. A Receita Federal já começou a receber a declaração. O ITR é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, de competência da União, de apuração anual, que tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil e a posse de imóvel por natureza, não compreendido na área rural, urbana do município. Seria o correspondente do IPTU, de competência dos municípios. Então, todas as propriedades rurais que não estejam na área do município, né, todos os contribuintes estão obrigados a apresentar a declaração de ITR. Para organizar a relação com os documentos exigidos, o primeiro passo é o imóvel estar inscrito no Cadastro Ambiental Rural e na declaração constar o número do recibo de inscrição. A declaração de ITR deve refletir a exploração do imóvel no ano anterior. Então, o contribuinte deve ter os documentos de produtividade da propriedade, a produção da propriedade, a exploração da pecuária,
para fazer a correta apresentação da declaração. A Receita Federal aqui de Governador Valadares espera por 180 mil declarações de imposto territorial rural. Os proprietários têm até o dia 30 de setembro para entregar a documentação. Quem não apresentar a declaração do ITR no prazo, ou seja, até 30 de setembro, está sujeito a uma multa por atraso, equivalente a 1% ao mês calendário ou fração de atraso, calculado sobre o valor total do imposto devido, não inferior a R$ 50. Ou seja, a multa mínima, em caso de atraso, R$ 50. O tamanho da propriedade e a utilidade da terra são critérios para calcular o valor do ITR. Quanto mais produtiva ela for, com atividades de agricultura e pecuária, por exemplo, menor o imposto. Donos de terrenos inferiores a 30 hectares e que não tenham outro imóvel estão isentos do pagamento, mas precisam declarar o território à Receita Federal. O presidente do Sindicato Rural destaca a atenção que proprietários e contadores devem ter na declaração. Os produtores rurais precisam ficar muito atentos com seus contadores, para que ele faça uma declaração justa, mostrando que a terra dele tem um grau adequado de produtividade. Porque quanto menor a produtividade, maior será a taxação do ITR. Se o produtor rural tiver um grau de utilização da terra muito baixo, a terra dele fica sujeita à desapropriação para fins de reforma agrária. O governo federal pode desapropriar aquela terra dele para a reforma agrária. Então é muito importante ficar atento para isso. Às vezes a pessoa não dá atenção para esse cadastramento e isso pode virar um mal contra ele mesmo. Exatamente. Um projeto está incentivando o cultivo de cacau no norte de Minas. A ideia é plantar de forma escalonada com a banana. Um dia de campo reuniu mais de 200 fruticultores que acreditam no potencial produtivo do cacau na região. E em algumas fazendas, o negócio já deu certo. Os 400 hectares plantados de banana prata ganharam 120 mil pés de cacau nesta fazenda que fica em Janaúba, no norte de Minas. O projeto do cacau começou há 3 anos. De início, tinham outros poucos produtores interessados nesse plantio. Acho que nós fomos a segunda, terceira fazenda da região a plantar. Por aqui, a colheita já está sendo feita e o grupo planeja aumentar a lavoura. Margarete acredita que a região pode se tornar um polo do cacau. O clima da região, o solo e toda a pesquisa que foi feita até agora nos mostra que a região é bem propícia para a cacauicultura e a gente espera que outros produtores se sintam incentivados como nós, né, nessa nova produção aí para a região. Foi justamente para incentivar o cultivo do cacau que o município recebeu o primeiro dia de campo do projeto Agro Mais Verde. O projeto Agro Mais Verde, ele vem aqui para promover a recuperação de áreas degradadas através do plantio ou a restauração produtiva com cacau e também ser atrativo do ponto de vista econômico. Mais de 200 produtores participaram do evento. Para ter mais conhecimento técnico sobre a cultura do cacau em consórcio com a bananicultura, para a gente conseguir implementar de forma mais abrangente essa cultura aqui na região e trazer também desenvolvimento dentro da diversificação da produção desses produtores aqui do norte de Minas. Especialistas tiraram dúvidas dos produtores e explicaram sobre o potencial produtivo que pode ser alcançado. A proposta do projeto é que o fruticultor passe a adotar o plantio do cacau de forma escalonada. E nesses 2 primeiros anos o produtor ele tem a mesma receita basicamente da banana e ele tem o ganho aí do cacau. E do lado do cacau, o que o cacau ganha basicamente é um custo de implantação bem mais baixo em função que o solo já está preparado, está rico e também você tem também um sistema de irrigação totalmente pronto e mão de obra que você consegue equalizar aí ao longo dos meses e otimizar e criar sinergias nessa mão de obra. Inicialmente, 30 produtores receberão assistência técnica. A expectativa é que o plantio comece ainda este ano. Depois, outro grupo também será beneficiado.
O plantio do cacau na região só se tornou realidade após diversos estudos. Um deles é feito há quase uma década, aqui na Universidade Estadual de Montes Claros. A grande diferença é que se trata de uma região seca, né? Normalmente os cultivos de cacau ao redor do mundo do Brasil são feitos em trópicos úmidos, regiões muito chuvosas. E como nossa região é mais seca, embora haja necessariamente obrigação da irrigação, nós temos menos problemas sanitários e conseguimos, com a tecnologia já muito bem utilizada aqui na região, atingir altas produtividades. O ganho é justamente a qualidade, a produtividade e a sanidade do produto. Semanalmente, mais de 10 mil toneladas de frutas saem do norte de Minas para outras regiões do país. A chegada do cacau amplia a projeção da região como polo de fruticultura. É o que avalia o representante dessa empresa, que já tem 77 hectares de cacau plantados. Estamos vendo como uma opção muito interessante para a região, devido à característica de qualidade e produtividade, onde vem com uma oportunidade de ser uma nova atividade sustentável de longo prazo. A gente entende que a cacauicultura é uma forma diferente de comercialização, de venda, de renda para o produtor. O produtor hoje nosso, o fruticultor, ele trabalha com produto perecível e um produto que tem que ser vendido no momento da colheita. Com a cacauicultura, o produtor passa a ter tempo de trabalhar o seu fruto, de trabalhar a sua produção, com mais tempo para ser comercializado, uma negociação, um preço cotado em bolsa. A produção de alimentos saiu da zona rural e foi para a cidade. Um jardim comestível vem chamando a atenção num parque da zona leste de São Paulo. Criado por um artista francês, o espaço transforma rúcula, couve e alface em obras de arte vistas de cima. A iniciativa conta com a participação da comunidade, que colhe e aprende sobre o cultivo. Por lá, o verde não é só uma cor não, é beleza, saúde e conhecimento. O lugar onde a rúcula, a couve, a alface e a salsinha são mais que alimentos, são arte. Este é o chamado Jardim Comestível. Fica no Parque Guaratiba, em Guaianazes, zona leste de São Paulo. Quem o criou foi o artista francês Jean Paul. Ele é referência em decoração feita na natureza com plantas e árvores. Pelo mundo fez trabalhos em lavouras e jardins. Ele brinca com as formas. São círculos coloridos, mosaicos e desenhos que, vistos de cima, são encantadores. Eu acho que é uma maneira de falar da comida, é uma maneira de mostrar para o público do parque que comida pode ser arte, pode ser criar um desenho com comida e depois aproveitar esse arte para comer de maneira bem, de maneira saudável. O trabalho foi feito a pedido de Mozart, um apaixonado pelo verde. Ele coordena projetos para incluir cada vez mais a natureza em espaços urbanos. Que a gente tem essa demanda de mostrar que a cidade pode produzir, né? Que no ambiente você pode fazer agroecologia urbana, no ambiente às vezes até inesperado. Né? E a gente tem tantos parques em São Paulo. Quem passa por aqui até degusta a arte. Quando tudo está pronto, a própria população do bairro é quem colhe os alimentos. Ó, a dona Isabel, tá levando bastante rúcula de graça. Você vai comprar no mercado, é um absurdo. Muitas pessoas não têm nem como comprar um. E além disso, vem com agrotóxicos, ela na sua casa, você não vai ficar um dia, que já começa a apodrecer. Esse não. Mas ela também contribui, ajudando a cuidar das plantas com toda a comunidade. No Jardim Comestível, todo mundo aprende sobre o cultivo da terra e o plantio de cada tipo de vegetal. Alfredo gostou tanto do conhecimento que adquiriu ali que resolveu trabalhar com plantas. O manejo da terra, ele dá uma energia muito boa para a gente, para a saúde. E além disso, ainda traz comida para os moradores, né? É uma coisa assim muito positiva. Em apenas alguns minutinhos por aqui, eu já aprendi que quase tudo na natureza pode servir de alimento. Às vezes um matinho que você vê e acha que não serve de nada pode ser bastante nutritivo, né, Bia? A Bia é professora e entende muito do assunto. O que você achou aí, que às vezes as pessoas nem dão atenção, mas pode ser realmente muito importante para a nossa saúde? Então, aqui nessa hortinha que a gente plantou rúcula, que é super conhecida, começam a nascer umas coisinhas que as pessoas acham que é mato.
barato, mas são comestíveis. Por exemplo, você conhece o trevinho? Trevinho. Ele é azedinho. Deixa eu só tirar a terrinha aqui pra você. Vou pegar um pra você e um pra mim. Ele é super nutritivo e ele dá um saborzinho na salada incrível. Ó, não precisa nem temperar, né? É azedinho mesmo. É. Aqui o verde não é só uma cor. Também significa beleza, saúde e conhecimento. 80% do que tem plantado no mundo é comestível e a gente não tem essa informação, e é uma informação valiosa que a gente pode passar para frente para outras pessoas. Então o curso em si é sempre positivo. O momento que eu passo aqui é uma terapia. É muito bom, além dos legumes que depois eu vou recolher. Os preços do etanol caíram novamente na última semana no mercado paulista. De acordo com o levantamento do CPEA, as distribuidoras agiram com cautela, priorizando a retirada de volumes negociados anteriormente. Mas e no ano? Qual tem sido a tendência, hein? Quem chega para fazer uma análise para a gente é o Luciano Nakabashi, que é professor do Departamento de Economia da FIARP USP. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Obrigado, Kelly. Bom dia. Professor, o que a gente pode dizer em relação ao etanol aqui no mercado interno no Brasil? O preço, claro, em alguns momentos a gente percebe aqui uma oscilação para queda, mas no ano, qual tem sido a tendência, hein? Então, a gente teve a queda aí nessas últimas semanas, mas ao longo do ano teve um aumento, né, do etanol, o que é natural, né? É natural, assim, essa oscilação. É um preço ali de uma commodity, então ela acaba oscilando muito em relação à questão de oferta e demanda, e ela é muito relacionada também ao preço da gasolina, né, pela questão ali da substituição que as pessoas fazem. Hoje é a grande frota aí de carro flex, então fica muito fácil fazer essa troca. Então, tem dois grandes elementos que afetam o preço do etanol. Acaba sendo a questão da safra, né, período de safra, que acaba tem um período ali entre safras, né, entre dezembro e abril, mais ou menos, aqui no Centro-Sul. E aí o preço às vezes aumenta nesse período, mas acompanha muito o preço da gasolina, né, nos demais meses do ano. E também depende do preço do açúcar, né? Então, o terceiro elemento aí, o preço do açúcar acaba sendo relevante, aí é pelo lado da oferta. Ou seja, qual que vai ser o mix, né, da cana entre etanol e o açúcar. Já que a gente está falando do açúcar também, só para a gente entender, muitas usinas produzem os dois produtos, ou seja, etanol e açúcar. Mas não é que é só apertar um botão lá que vira a chave e vira a produção, né, professor? Sim, tem um limite, né, desse mix. As usinas não podem produzir só... Tem algumas que produzem só etanol, tem algumas que produzem só açúcar. Aquelas que produzem os dois, elas têm um certo limite ali de flexibilidade, né? Elas não podem produzir só etanol, só açúcar, aquelas que produzem os dois tipos de produto. Então, tende a variar entre 40% e 60% ali do açúcar, né? E, consequentemente, do etanol também. E, claro, do planejamento, né? Eles fazem um planejamento naquela safra. É claro que dá para ir alterando ao longo, mas não altera muito, né? Além dessa questão de não poder transformar tudo em etanol, tudo em açúcar, tem a questão do planejamento também, que acaba dificultando um pouco essa alteração de uma forma brusca, né? Isso acaba sendo feito de forma mais lenta aí ao longo do tempo, respondendo, claro, essa questão dos preços relativos de açúcar e etanol. Professor, o etanol é um biocombustível, um combustível verde, vamos dizer assim, é um tema quente, né? O Brasil tem sido cobrado, ou sido também a vitrine sobre a questão de sustentabilidade. Então, a gente pode esperar que esse segmento vai ser cada vez mais demandado e, com isso, talvez o preço também siga aquecido? Olha, é um pouco difícil, né, saber exatamente como é que essa tendência ela vai ocorrer, porque, primeiro, né, o preço ele acaba sendo muito volátil num período mais curto de tempo, mas mesmo que a demanda aumente e o preço fique mais alto por um tempo, isso vai aumentar a produção
a plantação de cana-de-açúcar e, consequentemente, a produção, e aí o preço ele tende a voltar, né? Então ele é muito relacionado ali aos custos de produção, mais uma margem. E oscila muito no curto prazo porque são commodities, né? Você tem quebra de safra ou tem uma safra muito boa, depende no caso do preço do petróleo, das decisões ali dos produtores de petróleo, então acaba tendo bastante volatilidade no curto prazo. Agora sim, a tendência de utilizar mais etanol, eu acho que não é uma coisa muito certa, né? Eu acho que você teve uma mudança forte recentemente voltada para os motores ali híbridos ou elétricos, né? Aumentou consideravelmente a frota, se a gente for olhar no Brasil, em termos percentuais e até em termos absolutos, né? Alguns modelos ali, algumas marcas têm aparecido já entre, sei lá, as 20 mais vendidas em cada mês no Brasil. Então entrou fortemente, não só no Brasil, né? Nos Estados Unidos, Europa, só que os governos eles começaram também a reagir e a colocar certas barreiras para a importação desses automóveis. Então, a tendência é que aumente, né, a questão do carro híbrido ou totalmente elétrico. E eu acho que no Brasil também acabou sendo mais rápido do que eu imaginava, né? O preço era muito alto, entraram algumas montadoras chinesas aí com preço bastante baixo. Isso acabou tendo esse aumento, redução do preço e aumento da demanda consequentemente. Professor, e quando a gente fala de uma commodity, o que acontece do outro lado do mundo pode ter reflexo aqui no Brasil também. A gente fala agora sobre a Índia, que anunciou que no ano que vem pretende aumentar o teor de etanol na mistura com a gasolina, né? E isso deve, inclusive, impactar também a produção de açúcar no país. Isso pode ser uma oportunidade para a gente aqui no Brasil, de repente, exportar mais açúcar para a Índia? Então, certamente, se tiver essa alteração, né, uma produção ali de etanol, eles vão direcionar do açúcar, né? Então, aí vai reduzir a oferta de açúcar no mercado mundial, eles vão demandar mais açúcar, isso certamente vai ter um efeito sobre o preço, né? Então, se eles fizerem essa opção, pelo menos no primeiro momento, ali nos primeiros anos, isso vai afetar positivamente o preço do açúcar. Se a gente vai exportar mais ou não, vai depender muito da safra, mas se o preço aumentar, a plantação tende a aumentar, né? Mas isso demora, não é automático. Então, assim, no primeiro momento, a tendência é afetar sobretudo o preço ali do açúcar, e no segundo momento pode afetar também a oferta, né? Aí os produtores começam, de fato, a aumentar a plantação e aí isso acaba aumentando aí as exportações. São vários fatores que a gente tem que analisar, inclusive no campo, uma grande preocupação atual são as mudanças climáticas, não é, professor? Sim, né? Então esse é outro ponto que... Então quando a gente vê essas oscilações, né, do preço de commodities, não só commodities, mas vários produtos ali agropecuários, tem muito a ver com essa questão da safra, né? E aí essa mudança climática, quando você tem mais variações ali, tanto em termos de secas por mais tempo, né, uma estiagem aí por mais tempo ou mais forte, a questão de frio mais intenso em alguns momentos, isso certamente vai afetando ali a produção. O setor agropecuário é o que tende a ser um dos mais afetados aí pelas mudanças climáticas, justamente pela suscetibilidade que o setor tem em relação a essas mudanças. E, consequentemente, né, o que é utilizado para a produção de açúcar ou etanol, né, no caso do Brasil, a cana, não fica fora disso. Exatamente. Até por isso, né, professor, que é muito estratégico se investir em tecnologia e em inovação, né? Tanto que muitas variedades de cana são desenvolvidas e elas são exatamente cultivadas de acordo com o clima, de acordo com as características ali da região, para poder ter um maior rendimento, uma maior produtividade, inclusive mais adequado à cana, né, ou também ao etanol. Sim, eu acho que é importante.
até pela questão de uma melhor adaptação ali ao clima, mas por outro lado, né, a gente não pode deixar de pensar que a gente tem que também pensar no meio ambiente, porque isso é uma questão não só, por mais que venha a tecnologia, o campo acaba sendo afetado, a agropecuária de uma forma geral acaba sendo afetado, a tecnologia pode amenizar um pouco, né, esses efeitos, mas esses efeitos aí, eles vão ter vários impactos, né, além da agropecuária de uma forma geral. Então, assim, a gente tem que pensar também como é que a gente reduz a emissão de gases, né, de efeito estufa e outros elementos importantes ali para ajudar um pouco nessa questão climática, que eu acho que a gente tem que também, isso é fundamental, até por uma questão ali de evitar muitos períodos ali com muitas oscilações em vários sentidos, né, não só na questão da alimentação. Exato. Agora, professor, a gente falou bastante sobre a questão de tendência de preço do etanol, enfim, e em relação ao açúcar, o que a gente pode dizer para quem está assistindo ao Record News Rural? Então, o açúcar, ele vem apresentando uma queda ali significativa nos últimos anos. Teve um aumento ali bastante importante, mas aí nos últimos anos, a gente percebe nos últimos 2 anos aí uma queda relevante no preço do açúcar, que é aquela questão, né? Uma oferta maior do que a demanda, gerou ali um acúmulo nos estoques, e isso tem pressionado o preço do açúcar ali para baixo. Mas as estimativas é que esse mercado agora, nessa última safra, já fique próximo ali à oferta e à demanda, e pode ser que na próxima safra isso já se inverta, né? Que a demanda fique maior que a oferta, e pode começar a pressionar o preço do açúcar nos próximos anos aí. Então a tendência é que dê uma estabilizada agora pelo menos aí até o final do ano, né? Então a gente teve essa queda, uma queda aí relevante nos últimos 2 anos, mas a tendência é que dê uma estabilizada agora, pelo menos em 2024. O senhor sabe que eu acho interessante, né? Como o produtor muitas vezes consegue encontrar algumas brechas para valorizar o produto. Em feiras internacionais que eu acompanhei pelo Record News Rural, inclusive, eu vi produtor dizendo o seguinte: olha, eu vendo açúcar ensacado, e isso agregou valor demais aqui para o meu cliente, para o meu mercado. Inclusive, no stand da Feira Internacional, ele já mostrava o produto ensacado. Veja como que existem realmente algumas brechas. Claro que o mercado internacional exige várias certificações, mas é um caminho, né? Sim, eu acho que a tentativa ali de colocar um valor a mais numa commodity é justamente fazer com que ela fique menos commodity. Então tem nichos, né? Tem a questão aqui uma usina aqui perto de Ribeirão Preto, né? Eles produzem o açúcar ali, o Demerara, por exemplo, que tem algumas especificações ali que são aparentemente um pouco melhor, né? Em termos de saúde. Então, isso as pessoas têm olhado cada vez mais, essa questão da saúde, né? Esse é um ponto importante nesse mercado. As pessoas têm a tendência a consumir até menos açúcar por uma questão de saúde. Como ofertar um produto ali que se diferencie para não ser aquela commodity, que tem alguma diferenciação ali para não ser tão afetado pelo preço internacional. Então dá mais estabilidade e gera valor, né? A gente vê muito essa questão no café. O café, ele é uma commodity, mas você tem produtores que entram em nichos, né? De um café gourmet ali, que as pessoas vão estar dispostas a pagar mais, por esse café diferenciado. Então é importante pensar, né, até que ponto dá para, de alguma forma, agregar um valor ali no produto e diferenciar um pouco ele, para ele não ser tão influenciado ali pelos preços internacionais de oferta e demanda. Exatamente. Exatamente. Professor Luciano, muito obrigada pela análise, foi muito bom te ouvir. Um abraço para todo mundo da USP e até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Um abraço. Obrigada. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, hein? Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.